Amigas e amigos, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao outro lado da notícia. Eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, historiador e escritor. Hoje, dia 22 de março de 2023. Eu quero comentar aqui rapidamente esse imbróglio todo envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, atualmente senador pelo estado do Paraná. Houve aí uma certa coincidência, podemos dizer assim, da fala do ex-presidente Lula na entrevista que ele concedeu ao vivo à TV 247 ontem, 21 de março de 2023, e a divulgação aí do plano, né, do chamado crime organizado que pretendia sequestrá-lo, etc. Ele e outros, né, e o Sérgio Moro. Então já há automaticamente uma associação entre as duas coisas. O próprio Sérgio Moro, de maneira oportunista, revelando o mau caráter que ele é, ele já fez a associação de uma coisa com a outra. Depois houve contestação e tal, não sei até que ponto ele recuou exatamente nisso. Estou vendo aqui agora são 19 horas e 47 minutos, que ele apresentou um plano, diz aqui a matéria do Estadão, né, que a matéria acabou de sair, após ser apontado como alvo de um plano de atentado arquitetado pelo primeiro comando da capital, o PCC. O senador Sérgio Moro, União Brasil do Paraná, apresentou nesta quarta-feira, dia 22, um projeto de lei para criminalizar o planejamento de ataques e sequestros contra a autoridade. Aí diz mais em seu discurso no plenário do Senado, Moro afirmou que a preparação do atentado tinha como objetivo, entre aspas, retalhar o seu trabalho quando foi juiz federal e ministro da Justiça e Segurança Pública durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moro disse não querer politizar o ocorrido, mas criticou as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o desejo que nutria no período em que esteve preso de, entre aspas, foder com Moro. Em entrevista ao site Brasil 247, não é site, é a TV 247, Estadão aqui sendo Estadão, né? Lula disse que só sentiria bem quando responsabilizasse o ex-juiz. Segundo o senador, as falas do presidente colocam em risco sua segurança. Aqui tem uma aspas do Moro, quando o presidente coloca falas dessa espécie, não vou falar o verbo, para preservar o decoro da casa. Quando o presidente fala que pretende se vingar, ele expõe a mim e a minha família a risco, comportamentos de mentes influenciáveis que podem nos colocar numa situação vulnerável. Esse tipo de frase tem sim que ser lamentado, Estadão sendo Estadão. O pessoal parece que não sabe escrever, né? Uma coisa impressionante. Tem que ser lamentado, e gostaria, mais do que uma palavra, um gesto. Gostaria de ter apoio do governo federal, dos representantes do Partido dos Trabalhadores a esse projeto. De novo aqui, Moro sendo Moro, né? Seria uma vergonha se o governo apoiasse esse projeto, os representantes do Partido dos Trabalhadores e qualquer pessoa com algum tipo de, vamos dizer assim, atuação contrária ao chamado crime organizado de fato, né? Lógico que tem aí os oportunistas, tem vamos dizer, mal informados, enfim, tem todo tipo de gente que poderia estar apoiando esse projeto. Primeiro, em se tratando de quem é o autor. É importante lembrar que o Sérgio Moro, como já disse o Lula várias vezes, o Sérgio Moro foi chefe de uma quadrilha, né? A Lava Jato era uma quadrilha, quanto a isso não tem a menor dúvida. Evidentemente que tem aí o problema do alcance da lei, né? Do Estado Democrático de Direito, até onde o Estado Democrático de Direito pode alcançar esse tipo de criminoso. Mas o Sérgio Moro, concretamente, é um criminoso. Chefiava uma quadrilha que praticou sequestro, que praticou extorsão, né? Portanto, é um sujeito absolutamente depravado, né? Ele teria, sim, que ser levado, como dizem os juristas, às barras dos tribunais e responder pelos crimes que cometeu. Crime de sequestro. O próprio Lula foi sequestrado por este ex-chefe de quadrilha, né? Ex-juiz e ex-chefe de quadrilha. É evidente que a fala do Lula está inserida nisso. É evidente, o Lula... eu que simplesmente acompanhei o caso muito de perto, muito mesmo de perto, no dia a dia, está aqui nesse canal
o outro lado da notícia, a crônica da Lava Jato, desde que eles surgiram lá em 2014, março de 2014, sabendo quem era a quadrilha, né, sabendo quem era esse ex-chefe de quadrilha, por conhecê-lo lá de Maringá, a Operação Maringá que eu sempre falei aqui, por conhecê-lo de outras trapaças que ele comandou no estado do Paraná, sobretudo no caso Banestado, tudo isso eu acompanhei muito de perto, então sabia quem era esse quadrilheiro, ou ex-quadrilheiro, não sei como é que se define juridicamente isso, mas o fato é que ele foi sempre chefe de quadrilha, né? Então, quer dizer, primeiro por isso, segundo, né, por se tratar aí simplesmente de uma visão da extrema-direita, o nazifascismo tem exatamente esse comportamento, quer dizer, você tentar resolver as questões, né, da criminalidade, as questões do crime social pela repressão. Precisaria aí fazer a categorização do que vem a ser crime exatamente, né? O que o Sérgio Moro fez, comandando uma quadrilha, certamente foi crime assim, ou crimes, né? Crimes bárbaros, crimes de sequestro, extorsão, roubo e assim por diante, né? Então, quer dizer, por que tem que punir um crime daqui e não se pune o crime de lá? Essa aqui é a questão. Esse projeto de lei vai abranger todos os criminosos, inclusive ele, Sérgio Moro? Como é que é o negócio? Então, a punição ao crime não pode ser seletiva. É evidente que esse tipo de atuação da extrema-direita visa punir exatamente quem não tem aí, vamos dizer, recursos, né? Não é só o crime organizado. Seria ingenuidade achar que ele está atrás aí das chamadas facções criminosas. O próprio recurso da prisão em segunda instância tem sim o chamado recorte de classe. O mais punido pela prisão em segunda instância é exatamente o povo, né? O povão, aí as vítimas do crime social, as pessoas que por um motivo ou outro se envolvem no crime social. Punir a criminalidade é uma coisa, isso precisa ser feito com rigor. A sociedade não pode tolerar nenhum tipo de crime. Repito, nenhum tipo de crime, inclusive os crimes lavajatistas. E depois os crimes bolsonaristas. Teria que haver rigor. Mas eu sempre digo aqui essa questão da justiça burguesa, a justiça de classe. A justiça do Moro, claramente, é a justiça de classe, a justiça burguesa. Não tem a finalidade de punir efetivamente quem pratica crime como ele praticou aí há muito tempo. Uma outra consideração importante da fala do Lula é exatamente o tom de desabafo do ex-presidente. É isso que eu estava dizendo, né? Eu que acompanhei o dia a dia ficava muito indignado com o comportamento dessa quadrilha. Imagina o ex-presidente que foi vítima de tantas barbaridades. É evidente que no momento ali de desabafo ele falou que é preciso sim buscar o contexto da fala dele. Ele disse, né, que quando ia lá os procuradores, algo assim, né, que tá tudo bem, presidente. Ele dizia, não, tá tudo bem só quando eu foder o Moro. Então é isso, quer dizer, mostrar, na verdade, quem é esse chefe de quadrilha, quem era esse chefe de quadrilha. É esse, claro, o claro sentido da fala do Lula foi isso, ele falou com indignação. Às vezes a gente fala, né, e ele talvez, assim, num momento em que ele não se deu conta que ele estava sendo gravado, que ele estava ao vivo, né, ele soltou essa, certamente se ele tivesse ali, vamos dizer, consciência plena. Ele sabia que a entrevista era ao vivo, mas não tinha consciência plena de que ele estava falando ali, sendo gravado e sendo transmitido. Se ele tivesse essa consciência plena, certamente ele não teria falado do jeito que ele falou. Mas ele falou, eu sempre digo aqui que eu não falo palavrão, assim, né, de maneira, vamos dizer, à solta, vamos dizer assim. Né? Mas eu estou falando aqui, né, o que o Lula falou com outras palavras. É evidente que só estaria bom para o Lula e só vai estar bom para o país, para o povo brasileiro, para a civilidade, para a civilização, para a democracia, quando quadrilhas como essa, comandada pelo ex-juiz, pelo Sérgio Moro, sabe, seja efetivamente punida, não com justiça burguesa, com justiça de classe, né, punir o crime efetivo. Lula falou com indignação, indignado pelas barbaridades, né, pela crueldade desse ex-chefe de quadrilha, né? Crueldade. Ele é cruel, esse indivíduo é cruel. Né? Ele é nazifascista, ele tem uma personalidade dominada, guiada pela ideologia do nazifascismo, da crueldade.
Então é um perverso, uma criatura perversa. É isso que precisa ser dito sobre esse indivíduo, sobre esse elemento. É um delinquente, criminoso, sim. Sabe? E é evidente que o Lula, né, ele tem o direito de se indignar contra esse criminoso, né, contra esse delinquente. É isso. Agora, eu acho que tem um outro aspecto importante para a gente comentar também, que é o sentido da política da direita. A direita tem um espectro, né, que ela vai, vamos dizer assim, do centro até a extrema-direita. Eu sempre comento muito isso aqui, a ideologia. E em determinadas circunstâncias, a direita concentra a sua política lá no extremo, na extrema-direita, e recorre a esses bandos. Portanto, né, não é o Sérgio Moro propriamente dito, não é o Bolsonaro propriamente dito, não é o Hitler propriamente dito, todos os latrocidas de 64 e etc. As circunstâncias produzem esses criminosos, esses bandoleiros, essas quadrilhas, e tem os seus chefes. Né? Um dia é um, outro dia é outro. Né? Portanto, há o sentido, a lógica de ter uma ideologia de direita governando qualquer sociedade, qualquer país, né, leva, consequentemente, à formação desses bandos de quadrilhas como essas de lavajatistas, bolsonaristas e assim por diante. Eu acho que isso é fundamental a gente entender também. Hoje é o Moro, ontem foi o Moro, hoje pode ser outro qualquer aí, né? Depois foi bolsonaristas, e foi Hitler, e foi etc. Né? Tudo isso, enfim. Então, acho que compreender isso também é um componente importante de tudo isso, para a gente não achar que o Moro é um fim em si mesmo. Que foi ele que resolveu criar a Lava Jato, que foi ele que resolveu formar uma quadrilha, foi ele que decidiu por uma política de sequestro e extorsão, foi ele que pensou tudo, ele foi, né, convocado, podemos dizer assim, pelas circunstâncias para comandar esse projeto criminoso de formação de quadrilha, né? Assim como o Bolsonaro e os outros todos aí, que assumiram a ideologia da extrema-direita como método de governança, como método de governo. E quando se trata da ideologia da extrema-direita, também tem batido muito nessa tecla aqui. Quando se trata da ideologia da extrema-direita, a lógica deles é essa, é roubar, né? Sequestrar, fazer extorsão, torturar, matar, né? Tudo isso é quadrilha, formação de quadrilhas. Eles vão se estruturando, a extrema-direita, o nazifascismo, eles se empoderam exatamente pela formação de quadrilhas aqui e ali e tal, né? Vão formando um sistema de quadrilhas. E é isso que dá sustentação a um projeto de poder da extrema-direita. O lavajatismo tem as suas facções, né? Os seus departamentos ou os seus compartimentos. Né? Tinha aí força-tarefa do Ministério Público, da Polícia Federal, tinha a mídia, sobretudo a mídia, né, que continua aí no mesmo diapasão, no mesmo tom de agressão à esquerda, à civilidade, à democracia. Né? A mídia tem sim um forte componente de nazifascismo, porque tem exatamente esse componente de formação de quadrilhas, de bandos, né, de máfias. A mídia brasileira é essencialmente formada por máfias, nessas oligarquias, escravistas e etc, etc, essas questões todas que eu falo aqui. Entender isso tudo é fundamental. Formação de quadrilhas, de bandos. Então, o Sérgio Moro, portanto, aí lógico que o governo Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, todas as medidas que estão sendo, a Polícia Federal, todas as medidas que estão sendo adotadas aí, né, não pode fazer distinção se é burguês, se não é burguês e tal. Agora, exatamente porque não é burguês, né? Os governantes, os que governam pela justiça da burguesia, faz sim esse recorte de classe, né, que isso ficou absolutamente demonstrado quando esse ex-chefe de quadrilha, Sérgio Moro, praticou os crimes bárbaros de crueldade que ele praticou aí quando ele comandou a quadrilha da Lava Jato. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.